Obrigado porque o seu Evangelho faz completo sentido, Deus, na vida daquele homem que reconhece que não é nada, Pai, que nada tem, Deus. E sabe que se morresse hoje, Pai, e não conhecesse a Ti, seria o fim, Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, tem sido gerado em nossos corações. Amém. E a fé tem vindo, Pai, mediante Deus, ao nós ouvirmos a pregação do verdadeiro Evangelho, Deus. Mediante desse Evangelho, nós viemos estar totalmente, Deus, extasiados, Deus. Desde já eu te peço perdão porque a gente pouco, Pai, nós somos poucos gratos, Deus, por isso. Nós pouco, Pai, nos deleitamos, Deus, na salvação que o Senhor nos concedeu. Pouco a gente lembra, Deus, de todo aquele sacrifício, onde o Deus da luz, Pai, ficou mediante trevas e sendo desamparado, Deus. Que esse Evangelho venha ser agora, Deus, alimento para nossas vidas, Pai. Amém. Te agradeço, Deus, pela vida do meu irmão. E venha expor, Deus, as Escrituras e interpretá-las, Deus, mediante as próprias Escrituras, Deus. Que a palavra pregada venha vindo de Ti, Deus. No Santo Jesus eu te peço, assim, Deus. Amém. Amém. Irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Irmãos, a carta aos Efésios é um dos documentos mais extraordinários que nós temos na literatura clássica mundial. Não precisaria de muito argumento teológico para, diante desse texto, diante dessa carta, qualquer um perceber que não é possível a mente humana, por ela mesma, produzir tamanha beleza. Sua construção, raciocínio, a beleza, a sublimidade. Efésios é conhecido unanimemente pelos teólogos como o mais sublime, a carta que mais evidencia a sublimidade do Evangelho. Nós temos Romanos como a carta teológica, o tratado teológico do Novo Testamento, mas nós temos em Efésios a sublimidade do Evangelho. Nós temos o que há de beleza, e eu peço a Deus graça sobre graça para poder, diante de um texto tão extraordinário, a nossa limitação não perder alguma coisa, porque cada sentença é extraordinária. E a minha oração é que o Espírito que está agindo em nosso meio nos conduza na sua própria palavra, no nome de Jesus. Paulo acabara no capítulo 1 de falar do beneplácito, do conselho da vontade de Deus, desse amor de Deus que perpassa o tempo que vem antes da fundação do mundo. Ele está louvando a eleição em Cristo Jesus. E a eleição, a doutrina, não é uma doutrina que nos faz orgulhosos, pelo contrário, nos faz louvar a Deus, nos faz bendizer ao Senhor. E ele vai falar desse mistério em Cristo. E esse é o ponto da doutrina paulina: é tudo em Cristo. Tudo que o Deus Trino faz na pessoa de Cristo. E ele está falando sobre essa beleza do Evangelho, desse plano eterno de Deus. E agora está lembrando a essa igreja. Paulo tem um vínculo muito especial com essa igreja, porque foi a igreja que ele passou mais tempo ensinando. Está em Atos 20. Passa ensinando aos presbíteros, fica lá 3 anos, falando todo o conselho de Deus. Vai embora, as pessoas choram, está preso. Nós estamos como carta irmã Colossenses, tem muita coisa de Efésios lá, também de Colossenses aqui. Está preso lá por pregar o Evangelho, prisioneiro do Senhor, está na prisão, e não é uma prisão qualquer, um lugar úmido, mas ele encontra naquele lugar, mostrando que é um ambiente que nos define, mas a graça de Deus sobre ele, o poder do Espírito, fazer ele escrever esse documento extraordinário para a igreja que ele tanto amava.
Alguns vão falar que não foi apenas para uma igreja, mas para a região. Mas o fato é que ele está aqui depois de louvar ao Senhor, de falar sobre essa beleza e desse mistério em Cristo. Ele começa então o capítulo 2, lembrando para a igreja de Éfeso quem é o homem diante de tamanha revelação e sublimidade do Evangelho. Ele começa dizendo, ele vos deu vida. Ele quem, irmãos? Paulo está falando de Deus. Ele vos deu vida. Ele vos vivificou. Ele agiu. O Evangelho começa em Deus e termina em Deus. Vai falar que a ação de trazer vida foi de Deus, porque o homem está morto. É isso que Paulo afirma. Ele vos deu vida, sem precisar que vocês fizessem coisa alguma. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês estavam incapacitados pelo próprio delito e pecado, vivendo dessa maneira. E Paulo vai usar essa palavra, vocês vivendo dessa maneira, estavam mortos diante de Deus, incapacitados de trazer vida a si mesmo, de pedir vida. Então assim, ele vos deu vida. Irmãos, ficaríamos apenas nesse versículo a manhã toda, porque esse Deus olha para mortos e resolve trazer vida, soprar sobre esses homens mortos vidas. E Paulo já havia falado que o poder que Deus opera para fazer isso é o mesmo poder que ele usou na ressurreição do seu filho. Deus traz da morte vida, então não há impossível, não há coração que seja duro o suficiente que resista à voz do seu Salvador, quando resolve então aplicar a obra da redenção. Quando ele chama a vida, aquele que está morto passa a viver. Estava o homem então mergulhado em delitos e pecados. Estou falando dos gentios. Vós estavam mortos, vocês estavam ali largados no mundo, vivendo em delitos e pecados, se deleitando no próprio pecado. O homem não é um inocente, o homem não é aquele que peca por inocência, pelo contrário, sabe o que está fazendo, ele vai discorrer sobre isso. Depois de falar que o homem estava morto no delito e pecado, e vai falar que ele vos deu vida, ele vai agora esmiuçar o que é viver uma verdade. Está morto em delito e pecado, nos quais andaste no tempo passado. Ele está falando para a igreja. Lembra da vida de vocês. Lembra de quem vocês eram sem Cristo. Lembra de como vocês estavam antes do Redentor, antes da ação de Deus na vida de vocês. Vocês estavam andando no passado, no caminho desse mundo caído, rebelde à vontade de Deus. Vocês andavam segundo o mundo, esse de andar e caminhar, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, o homem de mãos dadas com o diabo. Irmãos, o homem do seu estado de pecado, o diabo não está contra ele, pelo contrário. Ele anda de mãos dadas com o diabo, fazendo a vontade dele. É assim que nós estávamos, andando segundo esse mundo caótico, sobre essa mente, como Paulo fala em Romanos 12, conforme o princípio desse mundo, que é anti-Deus. Segundo o espírito da potestade do ar, que agora age nos filhos da desobediência. Lembrando que nós éramos, e a igreja era essa, pessoal. A igreja não é reunião de gente boa. Não estou reunido aqui diante de gente que valeria a pena morrer. Antes, Paulo fala assim, a igreja é reunião de pessoas que estavam andando segundo o mundo, eram anti-Deus, orgulhosos em si mesmos, mortos em delitos e pecados, incapazes de enxergar a própria beleza de Deus, o Evangelho, mas Ele nos deu vida. Ele fez essa obra sozinho. Vocês estão dessa maneira, andando daquela forma, sem esperar ainda ação alguma desse que não poderia fazer nada. Deus nos trouxe vida. E Ele diz, e que agora opera e age nos filhos da desobediência. Aí Paulo tira o vós por nós, entre os quais todos nós. Aí ele se inclui. Todos nós também andávamos. Ao olhar para os filhos da desobediência, não olhe como alguém que olha de cima para baixo. Lembre-se que você estava lá junto com eles. Você fazia a mesma coisa.
você não é alguém melhor do que eles. Quando ele fala filho da desobediência, há a tentação de olhar para eles, e agora então eles são filhos da desobediência, mas fala, mas nós andávamos do mesmo jeito, em desobediência. O quadro é terrível, irmãos. Quem gostaria, irmãos, de andar com gente que anda segundo o curso desse mundo, que é servo de Satanás, e que age e agia e andava em desobediência, como Paulo falou, nós também andávamos segundo os desejos carnais, ou seja, não havia, ele está falando de orgulho e idolatria, ele está falando o seguinte, o nosso coração era o nosso Deus, o desejo carnal é o que moldava a nossa vida, nós éramos guiados pelos desejos, nós éramos então, nosso coração maligno, pensava em alguma coisa, desejava, a gente fazia, e tinha prazer em fazer, o que era errado, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, sendo Deus para si mesmo, tendo e colocando agora a sua própria razão caída, essa mente maligna, e vivia segundo a pior coisa que Deus pode fazer com a gente, irmãos, é deixar a gente ser o que o nosso coração deseja. E quando a mensagem do mundo é siga seu coração, o Evangelho fala assim, não faça isso. Não siga o seu coração, que você vai para o inferno com ele. O seu coração te leva para o inferno. Não seja guiado pelo seu próprio coração. Jeremias 17 fala que enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Ele fala assim, mas Deus esquadrinha o coração. Irmãos, você não sentaria do lado dessa pessoa se você soubesse quem ela é de verdade. O que passa no coração dela, com essa cara de crente, esse miserável aí, você não sabe. O que passa no coração desse miserável que já passou, o que fomos capazes de fazer, nós somos horríveis. E negar isso é negar o próprio Evangelho que afirma isso. Paulo está dizendo, fazendo um retrato, lembrando os irmãos do quadro terrível que o homem é. Vivíamos assim, fazendo a vontade da carne e da mente. O resultado disso era por natureza, sem esforço algum, de maneira natural, merecedores da ira, ou seja, filhos da ira, assim como os demais. A religião humana define o mundo entre bons e maus. O Evangelho fala, todos são maus, todos pecaram. Nós também éramos assim como os demais. No Evangelho não existe mais casta especial. Não existe mais agora pedigree. Não importa se a sua família foi da igreja batista, presbiteriana, metodista há 50 anos. Isso não vai mudar nada. Você nasceu em delito, em pecado. Odiando a Deus. Querendo fazer sua própria vontade. Fazendo e tentando definir segundo você mesmo o que é certo e errado. Esse era o quadro do homem, irmãos. O homem perdido é assim. Nós estávamos assim, vivendo dessa maneira. Irmãos, aí no versículo 4, Paulo então vai falar daquilo que traz a sublimidade do Evangelho. Ele vos vivificou, trouxe vida, vocês estando mortos dentro dos pecados, sem ação alguma, sem que você fizesse coisa alguma, pelo contrário, não apenas morto, mas vivendo nessa morte com prazer, vivendo essa desgraça de vida, vivendo dessa maneira e sem fazer esforço algum, merecendo ira. O homem não precisa fazer esforço nenhum para ir para o inferno, é só continuar vivendo segundo a sua própria vontade. Estava pregando sobre a ira de Deus há muito tempo atrás e tinha um bêbado lá no culto. Ele fez um bilhete para mim e falou assim, chegou até na frente e falou, pastor, Deus não sente ira de ninguém, Deus é amor. Eu falei assim, por isso mesmo, por ser amor ele tem que sentir ira. Porque alguém que ama a verdade precisa necessariamente odiar a mentira. É possível amar a criança e amar a pedofilia. Se ele ama, ele odeia. A ira de Deus não é um capricho, mas é o que a santidade de Deus exige. Aqueles que Deus criou de maneira amável, compartilhou de si mesmo, de seus atributos, e que agora volta-se contra Deus de maneira deliberada.
mergulhado no orgulho, na idolatria, merecedores da ira. Paulo vai, então, parece que respira e fala assim, mas Deus. Você percebe na retórica de Paulo, em muitos momentos assim, quando ele fala mais, irmãos, isso é para dar um alívio na alma. Porque nós éramos tudo isso, mas ele fala assim, mas Deus. Não você, não eu, mas Deus. Deus que é rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia pelo seu imenso amor, que não faz sentido isso, irmãos. Se fala, não faz sentido, depois desse quadro terrível, ele fala assim, mas Deus, que Deus é esse que Paulo está falando? O Deus criador dos céus e da terra, Deus santo, perfeito, em que nem os céus são santos demais para Ele. Em que os querubins, os serafins, na verdade, tampam o rosto diante dEle. Esse Deus que criou tudo em perfeição, autoexistente e suficiente, que não precisava criar nada, que na Trindade se bastava, que sempre amou o Filho sempre amou o Pai, e o Espírito dessa relação perfeita, não criou por necessidade para que alguém o adore, pelo contrário, decide por graça criar, compartilhar do amor e redimir essa gente miserável que, como eu e você. Paulo agora fala assim, o Evangelho olha para Deus e cai de joelho, o homem está lá e olha assim, mas Deus, que é rico em misericórdia, não sente pena do homem, porque esse homem não é digno de pena, ele sente amor, ele ama. Como é que pode Deus amar gente desse jeito? Quem amaria? Alguém que Deus o faz com todo amor e agora se volta contra ele. É contrário à vontade dele. Pelo que seu imenso amor esse amor que nos amou. Ele está falando, nos lembrando o que diz a sua palavra em Coríntios, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato, pelo absurdo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda essa desgraça. Deus não esperou e não viu melhor alguma em mim para morrer por mim. Ele já me amou antes da fundação do mundo. Ele já amou mesmo sabendo que você ia fazer tudo contrário à vontade dele. Ia ser rebelde a ele. Mas que ele ia resgatar você para ele com esse amor em Cristo. O Pai nos amou, esse Deus nos amou, estando nós ainda, é isso que Paulo está fazendo. Deus nos amou com esse grande amor, estando nós ainda. Desse jeito já me amava. Ainda mortos. Irmãos, ele não passou a amar no momento que você olhou e ouviu a mensagem do Evangelho e decidiu crer pela fé, que é dele mesmo, mas ele não passou a amar você a partir daquele momento. Ele te amou antes da fundação do mundo, ou seja, era a sua vida. Irmãos, eu posso para falar alguém que passou por traumas, foi abandonado por todos, eu posso afirmar para esse alcançado pela fé que Deus já amava antes mesmo dele vir a existir, antes de ele responder com fé, antes dele ir para o arrependimento, de fazer qualquer coisa, Deus já amava em Cristo. Porque Ele nos amou estando nós ainda mortos em delitos e pecados, sem cumprir coisa alguma, sem fazer nada de bom. Irmãos, como nos orgulhar de alguma coisa? Não cabe. Não cabe no Evangelho espaço. Irmãos, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas o que Paulo está escrevendo aqui é que essa imagem foi corrompida pelo pecado de maneira tal que esse homem merece a ira de Deus, ele é depravado. Só que Deus o ama. E o ama. E esse caso de amor não começou agora. Porque se você começa a querer Deus, na verdade Deus já estava querendo você já há muito tempo. Essa ação vem de Deus. Estávamos mortos, delitos e pecado, deu-nos vida. Aí Paulo fala, Ele nos deu vida.
juntamente com Cristo. E aí ele olha para a ressurreição. Ele fez tudo isso juntamente com Cristo. Ele pegou gente morta, dele do pecado, trouxe para perto em Cristo Jesus. Está lembrando a igreja do Evangelho. Está lembrando aqueles irmãos que é essa mensagem, é essa verdade que não deve sair diante dos nossos olhos. É essa verdade que Deus nos amou em Cristo, que não deve jamais sair diante de nós. Que podemos agora, em Cristo, chamar Deus de Pai. Que agora, em Cristo, a vida passa a ter sentido, como foi orado aqui, em que agora, como diz Jonatas Eduardo, provar o sabor do mel, olhar para Deus e para o alto, e não apenas sendo uma divindade longe, mas chamar Deus de Pai. Como João Stott vai falar que o nome de Deus cristão é Pai. E falávamos ontem em algumas conversas por aqui, o que eu vejo mais em nosso meio é gente esquizofrênica, gente agora tentando agradar o Pai, começou pela graça, mas agora quer ir pela lei, quer ir para mostrar que faz alguma coisa, não consegue ter paz, não consegue perceber que Deus não te amou porque você fez alguma coisa, Deus te amou porque Cristo fez tudo. E não há espaço para você fazer coisa alguma se não receber isso pela graça. E viver agradecido ao Senhor eternamente por esse amor. Porque Ele nos ressuscitou, nos deu vida. Mas, Paulo fala, Ele vivificou, Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele fez tudo. Jesus na cruz não fala, fiz o possível. Ele diz, está consumado. Por isso no Evangelho, a posição nossa é apenas uma, daquele publicano que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Só que essa oração é legal no começo da fé. Se a gente começar a orar isso constantemente, o pessoal achar que a gente está em pecado. Porque a gente começa com um publicano e termina como um fariseu. A gente começa orando, Senhor tem misericórdia de mim, mas no meio a gente começa a falar, Senhor, mas lembra que eu já li Bavinck. O Senhor lembra que quanto eu contribuo com a missão, Senhor, louvado seja o meu nome, porque a minha liturgia é melhor do que os demais, e começa numa guerra xiita, que nada glorifica o Senhor, tentando converter as pessoas a uma ideologia e não ao Evangelho. O Evangelho que traz vida para a igreja. Ele vos deu vida. Falava assim, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Vai olhar para a obra de Cristo, consumação, morte e ressurreição. Deus, eu falo aqui em Cristo, essa união mística com Cristo. Não, pela fé, eu sou colocado em Cristo. E Deus considera a morte de Cristo a minha morte. Deus considera também a ressurreição de Cristo a minha ressurreição. Quando Cristo ressurge, nós ressuscitamos com Ele. A igreja de Cristo está com Ele. E com Ele, nos fez assentar. Ele está falando dessa questão do reino e da consumação das regiões celestiais em Cristo. E Paulo vai começar a falar e jogar toda essa questão em Cristo. É sempre em Cristo. Tudo que foi feito e realizado, toda a posse de bênção está em Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o alfa e ômega, princípio e fim. Cristo é esse que captura o nosso coração. Ele é a pedra fundamental. E em Cristo nós fomos salvos. E com Ele estamos nas regiões celestiais. Aí fala assim, para quê? Qual a finalidade disso tudo? Para que Deus atrai pecadores, transforma pecadores, rebeldes em filhos? Para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Para que todo mundo olhe e diante de tamanha beleza da redenção, fala, Deus é gracioso. Esse Deus nunca, irmãos, não existe, só o Evangelho apresenta um Deus santo, justo, perfeito, gracioso, que chama pecadores a estar com Ele e transforma os pecadores
para estar na presença deles, que resolve todo o problema do homem, que capacita esse homem a estar perto dele, em amor e graça, para experimentar disso que é o fundamento do qual tudo que Deus faz é por graça. Toda ação de Deus precede graça. Para quê? Para mostrar a suprema riqueza, algo que é de infinito valor, da sua graça, pela sua bondade conosco, em Cristo. Perceba bem, para mostrar essa bondade com a gente, mas para revelar Cristo. Para que no final as pessoas possam olhar e falar como Deus é bom em salvar pessoas como vocês. O final não é a glória do meu nome. Eu vejo em nossa época o homem querendo ser ouro de Ofir. Não é isso que a Bíblia fala que a gente é, né? Não é isso que a Bíblia fala que o homem é. Mas o homem morto, Deus traz vida e coloca em sua presença para revelar não quanto o homem é bom, mas o quanto Deus é misericordioso e gracioso em Cristo Jesus. E aí ele vai no versículo 8, porque pela graça sois salvos. É a conclusão lógica de tudo isso que ele falou. Se você é essa porcaria de gente, mas Deus que é rico em misericórdia, a única forma desse homem estar diante da presença desse Deus sem medo é porque pela graça vocês são salvos. Vocês são salvos por graça. Não somos salvos por fé. Nós somos salvos por graça. E por meio que Deus usa para salvar esse homem é mediante a fé, que não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. É favor de Deus. Isso nos humilha, irmãos. Porque agora não tem mais argumento que possa convencer alguém. Agora, ao pregar o Evangelho, eu dependo completamente da ação de Deus. Porque se Deus não agir, nada acontece. Tira todo o nosso poder de argumento, tira todo o nosso poder de obra, de qualquer outra coisa. Porque não vem de nós. E esse é o grande problema nosso. A gente quer que venha de nós. A gente quer que a pessoa seja salva porque eu usei os argumentos corretos, falei da forma correta, e através da minha perspicácia, da minha inteligência, então essa pessoa vai ser salva. Não. É só por meio de... É graça de Deus. É por meio da fé. E não vem de vós. É dom de Deus. Vamos estar lembrando aquela igreja que eles foram salvos pela graça de Deus. Ele vai falar mais à frente sobre Deus que quebrou a barreira, porque os judeus vangloriavam da lei, dos ritos, dos gentios, agora distante, e agora por Cristo, e em Cristo, pela graça, mediante a fé. E aí é o único caminho para judeu e para gentio, o caminho é o mesmo, graça mediante a fé. Porque nunca veio de vós, sempre foi dom de Deus. Sempre foi dom de Deus. Aí ele vai e continua ainda, ele crava a faca no peito do homem orgulhoso, e agora ele vai enfiar um pouco mais. Não vem das obras. Não vem de obras. Porque no início da caminhada a graça parece que ela faz muito sentido, mas no meio do caminho a gente quer sim. Porque o que eu mais escuto no gabinete, quando o problema chega, a dor chega na vida, a pessoa fala assim: por que Deus está permitindo isso na minha vida? Geralmente as pessoas não falam isso, mas é o que está passando na cabeça, já que eu faço tanta coisa boa. Já que eu sou tão bom, por que deixou o mal chegar na minha vida? Por que o problema chegou? Já que eu sou tão bom, já que eu estou sempre na igreja, já que eu estou sempre fazendo as coisas de Deus. Esquece que o caminho que começa com graça também continua com graça. Não vem de obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém bata no peito e fale assim: eu mereço. Para que toda língua se cale diante do Senhor.
Porque toda a nossa obra, irmãos, o Evangelho, ele nos humilha plenamente. Pega a sua maior obra, irmão, aquilo que você fez com o coração mais altruísta. Aquilo que você fez, aquilo que você doou, sem Cristo. Sem essa obra de graça, tudo que você fez de melhor, a tua obra é absorvente usado. É trapo de imundícia. Serve para nada. A sua salvação? Para nada.